O programa Entre Nós Mulheres hoje traz um tema muito especial para você. É o conflito entre gerações, que certamente ou você viveu com seus pais ou você está vivendo com seus filhos. E é dentro desse tema que eu te convido a ficar conosco. E para começar brilhantando o programa de hoje, como sempre, essas duas caras maravilhosas, lindas e poderosas da Amanda e da Dorcas. E para trazer a experiência, né, também para o nosso meio, a gente convidou esse casal maravilhoso, que é a Alessandra Matias e o Arão Matias. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Né? Eu sei que tem aí um peso aí de experiência, né? Vocês trabalham com jovens, né? Com gerações, com casais, e isso tudo vai enriquecer muito hoje o programa, né? E a gente quer começar aí já falando com vocês sobre o que é que mais pesa entre essas duas gerações. É a maneira de pensar, a maneira de falar ou a forma de agir? Quer começar? Tá bom demais, não tá? Tá ótimo. Bom, eu creio que seja a forma de pensar. Isso que desequilibra muito entre o jovem e os pais, né? E nós precisamos muito trabalhar com isso, né? É justamente ter mais proximidade. A gente vive hoje num tempo onde a tecnologia está distanciando, né, as pessoas de dentro de casa, os pais dos filhos. Uhum. Então aí a gente vê esse conflito, essa distância, essa dificuldade, né, no entendimento dessa proximidade, né, dos pais com os filhos jovens. Arão. É interessante ressaltar que aquele livro sempre muito citado, As Linguagens do Amor, faz toda a diferença. Fantástico. Porque dentro de casa, mais do que o pensamento acelerado, a maneira de pensar, o linguajar, é o tom que se fala e como alcançar o outro. Perceber o filho, perceber o pai, é uma via de mão dupla. O respeito cabe do pai para o filho e do filho para os pais. E essa construção é fundamental dentro de casa e associada à palavra, obviamente, e a gente tem resultados magníficos tanto na rede de jovens quanto na rede de casais, e a gente consegue acompanhar e ver o benefício que é um bom diálogo e sempre estar alinhado e a mesma frequência, sempre num tom de respeito, né? A minha geração, ela não foi muito boa de diálogo, né? A minha geração. As mulheres de 60, né? Eu tô com 57, mas já chego nos 60. Então, tô repetindo tanto, né? 57 será porque... Tá toda orgulhosa. Porque você pode falar, porque tá bonita demais. Completei 57 anos, né? Porque eu tenho essa dificuldade, assim, de diálogo. Eu tenho impaciência, sabe? Com essa assim, um pouco com essa geração de... a rapidez de que eles querem que a gente aprenda, né? Tipo... eu não sei o que aconteceu aqui no celular, me ajuda aqui, não está acontecendo isso. Aí ele pega, toma. Eu olho e falo assim, como é que eu vou corrigir da próxima vez, né? Não, mas para ele até deu o pedido, mas para a gente é quase uma ofensa. Sim. Porque você fez tão rápido, não ensinou, e da forma que foi rápido, parece que eu estava incomodando. Olha só. Na verdade, a questão é a linguagem, né? A linguagem faz toda a diferença. Ele fez o que você pediu. Mas esse pessoal agora tá falando tão rápido. Eu falo assim, devagar. Eu não entendi, eu só cheguei na primeira parte. Você tem essa dificuldade? Não, vocês são velhas. Que isso? Eu tenho duas mulheres que elas entendem mais de Instagram, de redes sociais que eu. Nem eu tô sabendo e ela já tá lá na frente. Tá reclamando que não sabe mexer no celular? Não, tem um monte de coisa. Quando eu tô no meu celular, eles trocam o meu aparelho. Agora mesmo eles trocaram o meu aparelho. Eu tô toda perdida de novo, entendeu? Aí eu tenho que, por exemplo, eu tenho que ir atrás de um sobrinho, né, ou de alguém que está perto de mim para ficar me ensinando as coisas. Tô com a minha conta bloqueada, porque até agora eu ainda não acertei liberar meu telefone novo, sabe? Então, assim, essa dificuldade pra gente, sim, que para eles é só um clique, né? Então, aí nós estamos falando dessa tecnologia que a minha geração realmente tem dificuldade de acompanhar, né? E a geração hoje,
a minha netinha de 1 ano e 2 meses, o dedo dela desliza melhor do que o meu, no meu celular. Parece que já nasceu, né, bem curtinho, mas pega melhor do que o meu, É entendeu? impressionante. Então, assim, dentro dessa colocação que você fala que é a forma de pensar, né, e essa linguagem, essa comunicação, ou acelerada, ou a nossa, que tem dificuldade de comunicar, eu vejo que a da minha mãe ainda é mais difícil a comunicação, Mais ainda. né? Como é que, o que vocês estão aconselhando para que isso possa, de que forma isso pode ser melhorado? Na verdade, o que eu percebo diretamente com os jovens, e é muito importante ter um tempo de qualidade, é justamente voltar às origens. Porque por mais que a velocidade aumentou, a disputa nas mesas hoje é sobre quem tem menos tempo a realizar as coisas. Quando nós nos deparamos com situações graves, o que nós precisamos é de parar tudo, sentar, emprestar o ouvido e perceber o outro. Eu tenho falado muito que a gente está voltando justamente a coisas das antigas gerações, de ter mais tempo para ouvir, de conversar, de delegar, porque a tecnologia ela tem vários benefícios, mas ela tem um malefício muito grande. Ela afasta quem está perto. E aí, quando nós largamos a tecnologia e temos um tempo para ouvir, para direcionar um ao outro, nós conseguimos sanar vários desses problemas. E detalhe, né? No tempo da pessoa. Porque hoje você aperta ali, ó, 1.5 vezes e parece que o mundo inteiro tem que falar rápido para você não perder seu tempo. E você quer que as pessoas se expressem assim de uma maneira rápida e eficiente em todo momento. Então, às vezes, se você senta com uma pessoa que fala devagar, você já fica assim. Balança a perna assim, ó. Né? E aí, né? Então... Quando que termina? Aí você tenta completar a frase da pessoa. Eu vou trazer aqui 2 gerações, né? Que é a minha, a do meu marido e a dos meus filhos. Então, a gente tem... Nós somos uma família empresária, né? E... Então, a gente faz... Ontem mesmo, a gente teve reunião de sócios, né? E... Eu estava assim, já impaciente, porque eu estava achando improdutiva a reunião. Amanhã inteira. Ela olha pra mim lá assim, ó. Tipo assim, nós não vamos falar outro assunto? A manhã inteira moendo o mesmo assunto, sabe? Era importante? Era. Mas assim, e sabe quando você começa a mastigar demais, sem necessidade, engole logo? Você já pensou a mulher na terapia? Assim, tchau, não tô... Ela é prática. E aí, ela é prática e objetiva, né? E aí a Amanda, assim, ela me dá um sinal, né? Tipo assim, calma, nós estamos debatendo algo sério. Eu sei que é sério. Mas assim, o que mais que a gente pode produzir nessa reunião, né? E eu amo, porque a gente tem uns consultores, porque é óbvio que não dá pra conversar em família sem ter um mediador, né? Assim, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Chame um testemunho, alguém pra ser testemunha da sua conversa. Depois, quando, o mediador, né, ele precisa faz ter alguém que fala, tá vendo que eu tava certo? O fulano concorda. Mas o nosso consultor, ele é do Sul. Né? E o pessoal do Sul é mas ele pensa demais. E o que você pensa sobre isso? E aí a minha mãe já olha assim, desesperada, faltando um fôlego nela. Aí você já responde, é trilegal, né? A nossa fala, o pessoal do Sul, amo, pessoa educado, fina, elegante. A gente fica assim, né? Desesperada fala logo. 2.0. E aí ele... Não, e aí a paciência... Assim, a paciência, ele faz a anotação e escuta a geração de lá, escuta a geração daqui. A gente está trabalhando em cima de empresa, empresarial. Perfeito. Porque eles têm uma visão, a gente tem outra, a gente tem que concordar e discordar. E aí, quando vocês dão esse exemplo da empresa, uma reunião empresarial com o mediador, com certeza o mediador vai perceber onde você entrega mais e onde você entrega mais. Sim. E a gente consegue trazer, e trazendo para dentro de casa, conseguir perceber também como a família pode funcionar, com cada um entregando o melhor naquilo que ele pode contribuir. Só que dentro de casa tem um outro aspecto, né? Dentro de casa não existe essa pessoa do mediador. Pois é. E aí o Arão... que mora o perigo. Aí que mora o perigo. O Arão, ele tem sempre uma fala nos nossos casais que é fundamental, e a gente leva isso para os jovens também, que é a frase seguinte: é melhor ter paz do que ter razão. Então a gente ensina isso para os jovens e para os casais, que é melhor você ter paz do que ter razão, porque numa relação familiar onde não existe a figura do mediador, todo mundo quer ter razão e todo mundo quer ganhar a discussão. E a gente, sempre que nós podemos ensinar, a gente ensina sobre isso, que não é sobre ganhar uma discussão,
Porque a família, ela é um time, como um time de futebol. E nós jogamos no mesmo time. Não tem ninguém contra o outro. Não vale Se a um pena perde, todos ganhar perdem. se você feriu alguém no processo. Isso, exatamente. Então, se você ganha uma discussão para o outro perder, não existe isso. É um time onde se um perde, todos perdem. Já vai logo para cima, não dá para conversar com você. Mas essa mediação é saber entender que o jovem, ele tem visão, ele tem leveza. Tem E os pais, né, a pessoa mais velha tem a sabedoria. a sabedoria. Né? Saber respeitar esses polos, né? E a gente chegar num denominador comum. Eu acho que pra gente chegar em casa aí, nesse desafio, o respeito, ele é fundamental, né? Vocês não acham que a geração de hoje, por exemplo, ela se distancia muito dessa questão de respeito, dessa questão de honra aos mais velhos e saber como falar? Eu acho eles muito mais impacientes Sim. do que os mais velhos, essa geração de hoje. Esse ponto é fundamental. Eu também estou aqui como professor, eu posso falar bem do assunto, porque eu estou ali desde o Fundamental 2 e no ensino médio. E o grande desafio do professor em sala de aula hoje, com essa geração, é o respeito. O respeito. Porque até certo tempo nós víamos os alunos chegando com respeito ensinado em casa. E a correria ela anda tão grande que ficou tributado ao professor, à escola, ensinar o respeito. E aí muitas vezes a gente está com esse desafio dentro de sala de aula, porque além de ministrar o conteúdo, ensinar a matéria, nós temos que ensinar o respeito, a hora certa de falar, a hora certa de calar, e esse é um grande desafio em sala de mas aula. até porque se ele não aprendeu isso em casa, ele não tem o que exercitar aqui. Perfeito. Entendeu? E sem contar que vem os pais, que além de não ensinar, ainda vem brigar porque o filho dele se sentiu desrespeitado quando o professor mandou ter respeito, entendeu? E aí começa essa confusão que a gente está vendo aí. Não, aí é um conflito fora de casa, mas que é um problema do lar. O que está faltando nas mulheres mães de hoje, nos pais de hoje para ele, entendeu? Para que essa geração de conflito seja... que alcance o melhor objetivo. Perfeito. O que cada um tem que fazer, tanto a mãe, ou o que está faltando nas mães, o posicionamento, algo que vocês estão lidando dia a dia. Peia. Essa seria a minha A pergunta dela é assim, tá faltando peia de hoje? A nossa geração vai dizer, com certeza. Com certeza. Um pouquinho de lapada não faz mal a ninguém. Não, com certeza não. É assim, na verdade, a mulher ainda não conseguiu encontrar o meio termo entre uma geração que estava lá atrás lutando pelo mercado de trabalho e hoje ela conquistou isso e aí ela está perdendo dentro de casa. Né? Então não existe ainda a geração onde ela consegue equilibrar isso. Eu acredito que nós estamos caminhando para isso, porque as mães já estão começando a perceber que estão perdendo muito nisso. Né? Nesse tempo de qualidade onde existe essa educação, esse repassar dos princípios da família, do espelho, os princípios de Deus e a educação. Hoje em dia, nós já fizemos uma turma de casais onde 100% da turma estava no segundo casamento e todos os filhos eram criados pelas avós. Então, exatamente. Morando. Criado, passa o dia todo. Eu deixo com a mãe. A avó que alimenta, a avó que leva para a escola, a avó que arruma lancheira, que cuida das roupas e faz tudo. Deus. Então, assim, hoje em dia tem muitas mães que não fazem o papel da mãe. Né, que é justamente esse de ensinar, de passar esses princípios, de fazer a correção quando é necessário. Eu conheço mães jovens como a Amanda que simplesmente tem bebê e viaja 20 dias, viaja 15 dias e deixa ir. Então, uma mãe ficar fora 20 dias... Se começa assim uma educação, imagina quando já começa a andar filho, o mês que vem a gente se vê. Olha, gente, o filho não pode chamar quando a mãe viaja, tem que ser igual a minha mãe, ia pra China 20 dias. Você ainda tá chorando, calma, leva junto. E os homens, Arão? 2 pontos eu quero destacar. Primeiro e mais importante, deixar muito bem claro os sims e os nãos também. Eita. Cumprir. É uma geração que, quando ouve não, fica rebelde. Muito. Na escola, nós ouvimos assim, essa aula poderia ficar mais atrativa para o aluno.
E, na verdade, na vida, muito pouco é atrativo. A vida é feita mais de nãos do que sim. Sim. E essa é uma geração que parece que só quer sim. Então, o homem, ele precisa assumir esse papel de mostrar os nãos da vida. Mostrar que a vida ela vai exigir esforço, que vai doer muitas vezes e a gente vai continuar fazendo. A pergunta que eu sempre faço para essa geração é: será que todos os pais de vocês acordam todos os dias super animados para ir trabalhar? A resposta sempre é a mesma: não. Mas eles vão trabalhar. Por quê? Porque eles precisam trabalhar. Então a gente precisa entender, e o pai vai deixar muito claro a questão do que não pode e o que pode, dar o caminho. Mas algo que mexe muito comigo, e eu lembro do meu filho mais novo, uma vez na igreja, o hábito de ajoelhar e orar. E ele estava comigo, ele muito novinho. Eu ajoelhei, fiz a minha oração. Antes de levantar, eu olhei para o lado. Ele estava ajoelhado ao meu lado. E eu nunca pedi para ele ajoelhar. E eu fecho a minha fala dizendo: o exemplo arrasta mais do que a fala. É verdade. Porque os sims e nãos, a gente pode falar, a gente pode instruir, rápido ou devagar, mas nada será melhor do que o próprio exemplo. Então, mesmo à distância, os filhos estão observando. De perto eles observam, mas de longe eles também observam. Então, o exemplo arrasta também dentro de casa. E aí eu digo que nós somos, não o que falamos, Sim. nós somos o que a gente faz. O que a gente faz. Entendeu? Exatamente. Essa é uma frase que eu carrego minha vida inteira. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Isso. E os filhos, eles vão repetir o que você faz, não o que você fala. Exatamente. Que é o que você acabou de nos explicar. E eu coloco mais pesado, Uhum. nós somos o que reagimos Também. diante da situação ali. Porque uma ação ela pode ser programada, ela pode ser moldada, mas como eu vou reagir diante de qualquer... Meu Deus. A gente estava falando sobre os filhos não aceitarem um não, mas a gente não deixa os nossos filhos terem frustrações. Se o primeiro choro, toma, fica quieto, o que mais você quer? Então, assim, Toma ele o vai celular. chorar. Outra coisa, o menino, o menino tem uma fase ali que, oi pai, fala grosso, menino, vira homem. Isso é bom. Tem que ser. Sobre isso vai que fazer, um dia eu falei pro meu filho assim, vem aqui fazer xixi. O meu marido chegou e disse, meu filho não faz xixi não, ele mija. Eu olhei e falei, esse homem é homem. Tá faltando esses homens, entendeu? Dentro O pai de casa, chegar junto. pra ficar, e a mãe tá lá, afeminando o menino. Isso. Meu filhinho, não sei o quê. Cadê o homem dessa casa? Exato. Entendeu? Vai trabalhar cedo. 14 anos, põe aí logo no programa. Meu menino com 13 anos já tava tudo trabalhando. Magoado comigo, viu? Mais fez, né? Mas fez. É isso. Aí, tudo trabalhador. E é engraçado que eu quero comentar sobre essa questão mesmo do não. Nós somos pais de 5 homens, né? Olha só. Tenho 3 filhos General. homens e ele... Pra dar certo tem que ser. Mas com Essa ele não vai dar tem. certo, viu? Vai, ele é homem mesmo. E uma coisa que as mães de meninos precisam ensinar para os filhos homens é ouvir não. Porque hoje eu vejo muitos jovens batendo em mulheres, né, violentando as mulheres, e eu fico observando e refletindo, e até mesmo assim, conversando com Deus a respeito disso. E isso são pessoas que não sabem ouvir não. É lá dentro de casa. Não aprendeu a ouvir não quando era pequeno, né? E não sabe. E assim, e a cuidar de mulher também, né? E essa questão que você está falando, né, de inho, tal, de tratar o homem com delicadeza, o homem ele precisa aprender desde pequeno a tomar decisão. A gente precisa ensinar os nossos filhos, principalmente os homens, a serem líderes, porque eles serão líderes da família deles. Eles precisam fazer boas escolhas. Eu ensinei os meus filhos desde pequenos a fazerem boas escolhas e sofrerem as consequências das escolhas ruins, porque eles precisam aprender isso desde pequenos. Porque quando eles quando eles forem grandes, eles saberem que tudo tem uma consequência. Então, pensar bem antes de tomar uma decisão, antes de entrar num projeto, porque tudo tem uma consequência. Aí, fala aí, Arão. Eu gostei do Arão, que ele... Ele bota pra quebrar, né? Ele bota logo pra quebrar. Eita, vamos falar até, viu, desse programa. Na verdade, esses conflitos de gerações, eles são muito resolvidos pelo diálogo.
O que eu acho mais interessante, independente da geração, independente da velocidade, agora eles colocaram até o 3x lá no YouTube, né? Para assinantes, Meu né? Deus. 3? É só para assinante. Não dou conta de ouvir no 2. Eu tô conseguindo ouvir, é quase falar em mistério. Só que tem um ponto muito importante. É uma geração com muito acesso à informação, mas quanto da informação eles têm Conhecimento. em si, como conhecimento, como domínio, né? E aí a gente Prática. começa a entrar no outro ponto, que aí o diálogo vai trazer à tona. Porque muitas vezes alguém mais novo quer até se impor na velocidade e já pega o celular e resolve e tal. Mas se você o questiona como ele fez, às vezes ele não consegue verbalizar o processo. Olha. Por isso que muitas vezes ele não explica, porque ele não consegue verbalizar o que ele fez. Ele tem um conhecimento para si, mas a fala falha, porque ele não consegue articular um pensamento e colocar em ordem processual para trazer a informação, seja para a mãe, seja para a avó. E aí o que fazer? E aí nós precisamos começar a sentar, parar e conversar. Tanto é verdade que as escolas no mundo, as 3 primeiras aí, ao contrário do Brasil, porque o Brasil caminha na tecnologia. As escolas que estão à frente, lá top 3 no mundo, eles voltam para o analógico. Então, enquanto a gente está na disputa de colocar celular dentro de caixinha para guardar para o menino pegar no fim da aula, lá fora eles já tiraram o celular de sala de aula e voltamos para a escrita, para o analógico, porque é o que está faltando. E aí nós vamos ver que a questão da escrita é desenvolvida ao escrever, ao falar, e aí é realmente desacelerar para ter um ganho no processo de construção, né, neurológica, né, construção cognitiva, para que aí nós possamos ter pessoas que sabem não só resolver, mas também organizar o pensamento e conversar e falar sobre todos os assuntos. Alessandra, Com certeza. essa geração para a geração passada, ela é uma geração emocionalmente abalada. Com certeza. O que você pode falar a respeito disso, com essa experiência que vocês têm com os jovens e com os pais desses jovens? Excesso de diversão, excesso de tecnologia, excesso Sim. de tanta opção de diversão. É o que a gente fala da dopamina barata, né? O Augusto Cury, ele fala muito bem sobre isso, eu gosto muito de ler ele, os livros dele, e ele fala bastante sobre isso, sobre uma geração. Nunca se teve tanta ansiedade, tanto pânico numa geração de Disney, de tanta tecnologia na palma da mão. Você tem tudo que você quer fazer, você tem na palma da sua mão. E a geração as gerações passadas não tinha tanta ansiedade, não tinha pânico, não tinha nada disso. Tirava tudo no Porque chinelo. isso é um conflito, a gente fica pensando, gente, o que está acontecendo? Chora que passa. Exatamente, mas por quê? É justamente essa dopamina barata, né? Hoje Excesso em dia, de prazer, né? Excesso de prazer. olha aí. As pessoas não têm mais a questão do ócio. O ócio, ele é necessário. Falamos Ele é sobre fundamental, ele estimula a criatividade, inclusive. As crianças hoje, elas, se deixar ela ociosa, ela entra em pânico. Muitas crianças entram em crise. O jovem, principalmente. Então, o que está faltando é isso. Eu escutei um professor falando de uma grande universidade renomada lá fora, ele falando que hoje os estudantes, né, que chegam lá em Stanford, Yale, essas grandes universidades americanas, eles não sabem nem ler. Eles têm técnicas de leitura. As pessoas perderam até a forma, assim, não conseguem pegar uma frase e começar e terminar uma frase, seguir, sem, assim, nossa, onde que isso vai me levar? Não, ela já escaneia a página, já chega lá no final, já pegou a informação, já pressupôs o que seria aquela história, aquela informação. Então, assim, nem a arte da leitura, as pessoas hoje estão perdendo até a arte da leitura, né? E isso atrapalha esse pensamento crítico da formação de algo o que é que eu estou entendendo, o que é que eu estou formando aqui dentro desse processo. O que você está ganhando com a leitura? Absolutamente nada. Né? No lugar de você crescer enquanto pessoa, não, você está cumprindo mais um dever ali na sua lista de afazeres. Como que essa geração hoje, que ela não trabalha cedo, as leis já não permitem, ela não pode dizer não, o pai não pode disciplinar. Como que essa geração, ela vai contar a história? Ou a próxima nem vai ter mais história para contar? Como que eles estão? Essa pergunta, num contexto geral, ela é Vai muito buscar difícil. no chat. Mas no contexto familiar, e aqui eu estou muito feliz de estar com pessoas que representam a família como ela deve ser. Sim. Nós precisamos ser a família que vai cuidar deste legado. Porque nós vemos muitas famílias preocupadas com a herança
que é o que eles vão deixar para os outros desfrutarem. Material. Mas nós estamos diante de pessoas que creem, eu também creio, que nós vamos deixar legado, que é o que nós vamos deixar neles. Neles, implantado, caráter. Exatamente. História. Então, o nosso papel como família, um programa como esse é tão importante, porque nós precisamos deixar claro que nós fazemos parte da família, que vamos impregnar neles o nosso DNA, colocar neles a nossa história, e haverá um legado, mesmo que um dia um de nós falte, haverá um ensinamento que permaneceu neles, seja um ensinamento bíblico, seja um ensinamento do respeito, seja um ensinamento familiar, do trabalho, de buscar, de conquistar nos estudos, no trabalho, no que quer que seja. Então nós precisamos ser a família que ainda se preocupa com o legado. Eita, que o diretor tá doidinho dizendo acabou. Ainda tem muito assunto, e quer que a gente acabe a força, e nós temos que acabar. Esse é um acabou e deu um tchau. Ele já não tá Vai mais desligar fazendo. a luz. Ele começou assim, agora ele tá assim, ó. Entendeu? Então, quer dizer, acabou, né? Eu vou mandar vocês apagar as luzes. Então, queria que vocês só deixassem um recado, né? Um conselho. Né, para quem está nos assistindo hoje, que está tendo quase todo mundo está tendo conflito de geração, Sim. né? Mas em especial aos pais, que eu acho que é o nosso maior público, são os pais, não são os jovens, não são crianças, mas os pais. O que você diria ao homem, ao Arão, e a Alessandra, as mulheres? Eu diria às mulheres, olhem para dentro de casa. Amém. Voltem o olhar de vocês, Amém. mulheres, para dentro de casa. Os lares estão precisando disso, seus filhos estão precisando disso, o seu esposo está precisando disso, de olhar nos olhos, conversar, ouvir, né? Sem estar acelerado, sem estar em uma vez e meia, 2 vezes. Parar com o celular, televisão, Parar com o conversa. celular e ouvir. A gente precisa muito de ouvir. Amém, amém. Para os homens, eu teria várias dicas, mas eu vou ficar preso a uma. Sente à mesa e seja corajoso de ouvir a esposa, os filhos, seja filho ou filha. Fale sobre o que eles podem melhorar, mas dê um tempo a eles para eles dizerem também o que você pode melhorar como pai. E dar destino à casa como sacerdote. Cheia! Lapada do dia. Fechou com Amanda. chave de ouro. A minha palavra é desacelere. É importante a gente aprender a ser humano. E o ser humano, ele não tá vezes 2, vezes 1.5. A gente tem que aprender a ser mais disponível para as pessoas. Tenha tempo com seus filhos, né? Não desista da sua família. Eu tô vendo muito pai e muita mãe desistindo. Aí, adolescente, deixa, né? Mais fácil. Eu sei que é mais fácil. Mas volte, gaste tempo, né? Resgate para você, porque se você desistir, o mundo lá fora não vai desistir dele. Eita, eita, eita. Talvez você esteja pensando assim, no meu tempo era assim. Lá com meu pai, com a minha mãe, o tempo da minha avó, tal. E pode ser assim hoje, né? Basta a gente querer tomar posicionamento. E esse conflito de geração eu tive conflito de geração dos meus pais para minha geração, tive conflito de geração com meus filhos, e é natural. Mas hoje nós estamos vivendo um intenso conflito de geração, porque nós estamos acelerados demais. Mas tem um grupo aí de pessoas voltando lá para aquela época. Não, eu vou parar, eu não vou trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos. Não, eu não vou sair com meus amigos, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ficar com a minha mulher. Eu tenho assistido isso na minha família, sabe? Eu vejo com o meu filho, o pai que ele é, né, o esposo que ele é, eu tenho visto na casa da minha filha, o meu genro. Então, assim, a minha família não é perfeita, mas tem um monte de amigos deles também que estão fazendo isso, mas a gente vê que tem amigos que não estão. Então, é hora de você realmente mudar de posição aí, tomar um posicionamento e cuidar da sua família, porque essa geração é uma obrigação sua de lançar na sociedade. E o que é que você está lançando? Fica entre nós que aqui você ouviu o Arão, ouviu Alessandro, né? E como aprendemos ouvindo a Amanda, a Dorca, a Isaura, que está aqui, todos nós entre vocês aí em casa, para dizer, conte conosco, porque nós estamos aqui para que a sua família melhore, para dizer que Deus tem o controle da sua vida, mas você precisa dizer, toma o controle. Eu não quero mais agir da minha forma, age da sua forma. Fica conosco.